Pronto. Então, Pronto? estamos iniciando a aula número 10, né, da Lara. Número Então, 10. número 10. Então, a Lara Patrícia é filha do pai. Tá? Já vou apresentando a minha filha aí, que é psicóloga, né? E que faz um trabalho assim, bastante interessante, bastante legal, maravilhoso. Né? Então, Lara, pode começar a tua aula, tá? Para a turma Tá. aí. Então, né, sendo filha do pai, eu tenho que fazer em excelência hoje para vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, pai. Obrigada, Renato, também pelo convite dessa formação tão especial. Eu me sinto muito feliz em poder contribuir com vocês aqui o meu conhecimento com mais de 20 anos de estudo. Eu sou psicóloga, eu sou especialista em clínica e em personalidade. Quando eu comecei, eu entrei na linha da psicanálise. Hoje, eu estou dentro da linha da terapia cognitivo-comportamental. Então, eu tenho uma vasta experiência aqui para passar para vocês. E eu acredito que nunca a medicina ela avançou tanto nos últimos tempos e nunca também teve tanto sofrimento psíquico. Então, a gente sabe, né, o quão é importante a gente perceber quantas pessoas acordam cansadas, com dor de cabeça, não comem demais, têm ansiedade, têm suor em excesso, têm desconforto estomacal, têm insônia, têm oscilação de humor, pensamentos negativos, enfim, né? E como pessoa, não como psicóloga, mas eu percebo que a parte da inteligência emocional é importante. Né? Agora, falando por mim, o quanto o nosso conhecimento é importante para tirar desse modo de vida do piloto automático que a gente vive, né? E que controla a nossa vida. Então, a gente vai começar hoje, vai trabalhar com alguns transtornos mentais. É importante que vocês saibam dar suporte para as pessoas, ter essa paciência e ter essa orientação. Vocês já tiveram uma aula belíssima com o Dr. Guedes na semana passada sobre o suicídio. Então, essa parte eu tirei daqui, vocês já sabem o índice, já sabem a prevalência, né? Todas as questões relacionadas ao suicídio. Se tiverem perguntas, também podem me perguntar. Eu trabalhei no CVV como voluntária durante um tempo, e eu gosto muito desses trabalhos voluntários, e eu vou estar aqui. O importante é quem está aqui hoje, de poder tirar as dúvidas, né? De poder, claro que assistir gravado quem não está, mas aproveitem para tirar as dúvidas aqui comigo, né? Porque existe algo que a gente vai tentar simplificar na aula de hoje. Tem uma lenda que eu sempre comento que ela se espalhou nos anos 60 com aquela preparação para as missões de ida à Lua, e aí descobriram que a caneta esferográfica, as canetas esferográficas convencionais, elas não funcionavam na Lua, no espaço, por conta da gravidade zero. Então, a NASA investiu uma fortuna para desenvolver uma caneta perfeita e que eles pudessem, né, os Estados Unidos apresentou essa caneta perfeita, e nesse momento todo mundo aplaudindo, e daí vieram os russos, né, da União Soviética, e falaram: olha, a gente também tem uma solução, também encontrou uma solução bem interessante, a gente vai usar um lápis, né? Então, às vezes a gente colocar um pouquinho de simplicidade é a melhor forma da gente conseguir entender, e também que nem tudo é transtorno mental o tempo todo, sabe? Então, tudo hoje em dia existem, é tudo transtorno, é o pai narcisista, é a mãe narcisista, tem muita coisa na mídia que a gente vai também desmistificar aqui e vai poder entender um pouco sobre isso. Eu comentei na turma da aula passada sobre uma situação que um psiquiatra estava contando, que um casal recém-casado estava começando a brigar muito, e ele foi procurar o psiquiatra para poder discutir isso, para poder resolver o problema dele. E daí o psiquiatra fez um levantamento da história de vida dele, da rotina dele, e ele saía de manhã, ele tinha uma rotina muito exagerada, e não almoçava direito, e chegava em casa só à noite cansado e com fome. Então, o psiquiatra descobriu que aquela irritação toda dele, na verdade, era fome, né? Falou: olha, você vai passar num barzinho, você vai comer
um sanduíche natural, você vai comer alguma coisinha e depois você vai chegar em casa. E realmente melhorou, né? Então, ou alguém que sofre de insônia e passa, sei lá, faz todas as pesquisas, tudo o que precisa sobre insônia e, na verdade, se descobre que é por causa da alimentação que está com o corpo inflamado. Então, sabe, existem vários fatores aí que a gente tem que ampliar a visão e, portanto, aí que está a importância do conhecimento, aí que está a importância de ter esse curso, aí que está a importância de ter esses valores para passar para vocês, né? Tem um livro também que é muito interessante, que é Os Segredos da Vida, e nele tem uma história que conta ali naquele livro que um médico ele cuidava de pacientes terminais. E ele observou um fato bastante interessante no hospital, que os pacientes que ele tratava, que estavam à beira da morte, que estavam, né, que iriam morrer, eles começavam a se sentir bem emocionalmente quando a faxineira limpava os quartos desses pacientes. Então, todas as vezes que a faxineira entrava no quarto dos pacientes dele, alguma coisa acontecia. E os pacientes, eles ficavam mais calmos, eles ficavam mais felizes, e aí esse médico foi atrás dessa faxineira saber o que estava acontecendo, que ele não conseguia entender por que os pacientes ficavam bem, né? E então ele passou a seguir a faxineira e olhar o que a faxineira fazia, e não conseguiu descobrir até que ele perguntou para a faxineira, né? O que acontecia, e ela disse assim, que ela perdeu o filho dela. E quando ela relatou isso para o médico, ela falou assim, nesse mesmo hospital, há uns anos atrás, eu vim com meu filho com febre, muito doente, ele estava no meu colo, eu fiquei mais de 5 horas esperando atendimento e ele faleceu nos meus braços. Ela falou isso sem dor, sem ressentimento, sem raiva, sem negatividade, e mesmo assim o médico não entendeu o que isso tinha a ver. E ele ainda falou, né, por que você está me contando isso? O que tem a ver os meus pacientes que estão morrendo com esse teu relato? Né? E aí ela disse, porque a morte é uma conhecida para mim. Às vezes, quando eu entro no quarto do paciente, dos teus pacientes, eu percebo o tanto que eles estão assustados, e eu vou perto deles e eu digo para eles que eu já vi a morte, e que quando ela vier para você, está tudo bem, e eu fico ali do lado deles. Né? Então, o fato de vocês terem esse conhecimento que vai fazer a diferença no atendimento de vocês como socorristas mentais, tá? Eu vou começar agora passando alguns slides, mas eu estou à disposição também para poder compartilhar experiências, e se vocês quiserem perguntar, quem está ao vivo pode sempre perguntar. Vocês estão vendo o slide? Dá para ver o slide? Chegou. Então, vamos lá. Como é que se mede uma dor? Alguém sabe me dizer como se mede a dor? Psicológica? Né? Até uma dor física já é difícil. Quando você chega num hospital de emergência, acho que todo mundo já foi para uma emergência algum dia, e aí tem aquela triagem. Naquela triagem, eles perguntam qual é a tua dor, de 0 a 10, qual é a tua dor? Não sei se vocês já passaram por isso, mas é só assim que você consegue mensurar a dor de alguém. Quando é psicológica, tem os rostinhos, aliás, né? O feliz, o triste, é só assim que você consegue. Então, cada dor é única, cada pessoa é única e cada dor é singular, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre os transtornos mentais em cima dessa dor. O que são transtornos mentais? Elas são alterações que podem ser cognitivas, podem ser no pensamento, pode ser de emoção, de comportamento, mas são coisas que interferem na vida da pessoa, na capacidade da pessoa de enfrentar problemas, tá? Existem traços e existem transtornos. Qual é a diferença? Né? A pessoa tem um traço narcisista, a pessoa tem um traço borderline, a pessoa tem um traço depressivo, ou a pessoa tem um transtorno depressivo. No traço, ele é mais flexível, ele é mais brando, ele é menor.
Então, um transtorno, ele sempre vai ser inflexível, ele sempre vai ser mal adaptativo, ele sempre vai ser persistente e vai causar prejuízo na vida da pessoa, ou na vida profissional, na vida pessoal, sempre tem prejuízo. E aí, uma coisa bem importante que vocês têm que gravar é frequência e intensidade. Eu faço uma pergunta aqui, qual é o pior transtorno? Alguém pode me dizer qual seria o pior transtorno mental? Alguém conhece? Alguém sabe? Pois eu digo, o pior transtorno é aquele que causa mais sofrimento. Então, não, sabe, porque ele tem uma depressão, mas o outro tem esquizofrenia, o outro é muito pior. Não. O que causa mais sofrimento para aquela pessoa vai ser o pior. Depende do quê? Da frequência e da intensidade, sempre. Então, assim, quanto tempo tem isso e qual a intensidade disso? Isso prejudica a minha vida? Isso prejudica minhas relações? Isso prejudica com que eu trabalhe? Então, isso quanto maior a frequência e a intensidade, mais grave é e mais difícil fica da pessoa lidar com enfrentando esses problemas da vida, tá? Olha só, hoje existe o DSM-5-TR. Antes era o DSM-5, ele passou o TR faz 2 meses atrás. Então, ali tem um manual de todos os transtornos mentais. Existem mais de 300 transtornos mentais, né? Então, enfim, é uma coisa muito ampla. Eu teria que passar 2 anos dando aula aqui para explicar sobre os transtornos, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona alguns relacionados ao que vocês veem no dia a dia, tá? O TR significa que é revisado, apenas isso. Daqui a uns 10 anos vai ser revisado de novo, mas veio um fresquinho agora para a gente, né? Então, veja, só nos transtornos de humor pode ser bipolar, pode ser depressão, pode ser... E aí o bipolar tem o bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, tem depressão mista, tem depressão ansiosa, tem depressão, sabe? São vários itens, né? Nos transtornos de ansiedade, vários transtornos de ansiedade, nos de personalidade, vários transtornos, enfim, são vários, né? Eu só queria te passar uma geral desses transtornos aqui para vocês. Quais são, então, os sinais de que uma pessoa está em sofrimento mental? Sempre que há mudança no comportamento, mudança de hábitos, né? Alteração na vida da pessoa, está mais agitada, ou mais ansiosa, ou mais eufórica, ou seja, algo não está bem, tá? Sempre que algo não está bem, é porque é porque está tendo algum problema. E se a pessoa chegar para você e falar que algo não está bem, você pode ter uma noção do que significa isso. Uma coisa importante aqui, que avaliação e testagem testes psicológicos, ele é uma atividade privada do psicólogo. Então, só o psicólogo pode comprar e pode aplicar. E isso é uma dúvida comum, né? Todo mundo pode aplicar teste psicológico? Não, só psicólogo. Para dar um diagnóstico, precisa necessariamente fazer testes psicológicos? Não, porque senão o psiquiatra não poderia dar diagnóstico também, né? Já que o psiquiatra dá remédio, psicólogo não dá remédio, e o psicólogo faz testes e o psiquiatra não dá teste. Mas os dois são os profissionais de saúde mental que podem fazer um diagnóstico, desde criança, adolescente, adulto, idoso. Às vezes um TDAH, às vezes um transtorno de conduta, às vezes, sabe, qualquer situação referente a transtorno é com psicólogo e psiquiatra. A diferença de terapia, psicoterapia, já foi falado aqui? Não? Assim, ó, tem uma
uma confusão, né? A pessoa é psicoterapeuta, dela é psicóloga, ela é terapeuta, ela é psicóloga, né? Hoje em dia eu vejo nas redes sociais muito disso. É psicoterapia, ele faz psicoterapia, então deve ser um psicólogo. E não é, tá, gente? Tem muito terapeuta. O que é o terapeuta? É uma pessoa que trabalha com pessoas, que faz uma formação, e aí ele se diz terapeuta. Então, pode ser um terapeuta holístico, pode ser um terapeuta reikiano, existem vários tipos de terapias, processos terapêuticos, e que não é da psicologia. Então, é o terapeuta, tá? E eles fazem psicoterapia também. Então, é uma confusão bem grande nisso. Eu tenho um amigo meu, ele é terapeuta, ele está lá. Como é que eu falei? Psicólogo não. Psicoterapia clínica, está escrito ali, mas ele não é psicólogo. Então, o que vocês podem fazer na dúvida? Sempre perguntar, sabe? É terapeuta, mas você é psicólogo? Qual é a linha que trabalha? Porque a forma mais fácil de fazer isso é perguntando, porque essa nomenclatura ela pode ser usada, sim, por terapeutas que não são psicólogos. Fazer psicoterapia, você acha que é um psicólogo, mas às vezes é um terapeuta, tá? Então, você pode fazer a pergunta, que é a maneira mais simples de você conseguir identificar quem é terapeuta, quem é um psicólogo, enfim. Tá. Quais são os fatores que podem... o Aderson, né? Está com a mão levantada, quer falar? O psicanalista, Lara, Pois é, eu não entendi tua pergunta, mas eu acho que eu entendi. O psicanalista, Lara. Sim, Psicanalista. Isso, o psicanalista, eu, por exemplo, sou psicanalista e sou psicóloga. Agora eu já até tirei o título de psicanalista, nem falo mais, né? Porque trabalhando na comportamental não dá para falar mulher é doida da cabeça, né? Mas assim, o psicanalista, ele pode ser um terapeuta, aí depende de cada escola. Então, tem a escola lacaniana, tem a escola freudiana, tem a escola de Melanie Klein. Assim, tem várias escolas dentro da psicanálise, várias linhas, e cada linha também dá a sua nomenclatura, né? Mas eu não sei, eu nunca vi psicanalista fazendo psicoterapia. Geralmente é a terapia que fala, né? Mais é terapia. Aí, sabe, por isso que, na dúvida, sempre perguntem o que você é, né? Porque um psicanalista, ele não precisa ter a formação de psicólogo, necessariamente, tá? Um psicanalista faz a formação dele, a análise dele, e pode ser um engenheiro psicanalista, não tem problema nenhum. É a formação dele. Não tem a ver com a psicologia, apesar de que faz parte da história da psicologia. O Renato Lisboa, aqui do nosso curso aqui, Ele ele é psicanalista, né? Ele Isso. trabalha como psicanalista e atende pessoas. Isso. Mas ele não tem formação de psicologia, não precisa, né? Não? Então, é isso mesmo. A Edila. Eu ia falar exatamente isso, porque eu também sou psicanalista, e a minha formação é dentro da psicanálise, né? E o que a gente faz é o atendimento clínico psicanalítico. Isso. Pode ser psicanalítico, pode ser terapêutico, pode ser... Aí depende da escola, né? Você sabe que é assim, né? Eu sou lacaniana, tá? Tá bom, vamos lá. Não posso falar, tenho que focar aqui, porque senão eu fico até amanhã falando. Bem, quais são os fatores que influenciam a pessoa a ter um transtorno? Essa é uma pergunta que todo mundo faz.
Fala, ah, Lara, mas eu tive um trauma. Ah, mas eu fui abusado. Ah, mas eu não sei o quê. Isso vai fazer um transtorno? Não necessariamente, tá? Então, o que que a gente fala hoje? Que o transtorno é multifatorial. Ele vai depender da história da pessoa e vai depender de vários fatores. Fatores psicológicos, né, a história de vida da pessoa, os padrões de comportamento, as dificuldades que a pessoa tem para lidar com a emoção, a personalidade dela, a formação da personalidade, os fatores biológicos, a genética, uma dor crônica, ela pode causar um transtorno mental, né? Não precisa necessariamente, alguns fatores estressantes podem causar. Uma morte de um peixe pode causar, mas existem vários conjuntos aí que têm que ser analisados. Não é porque o peixe morreu que vai causar um transtorno, né? A gente sempre trabalha com uma linha, com uma visão bem ampla desse conhecimento. E isso é importante, porque às vezes a pessoa, né, tem uma história que conta de uma coisa horrível que aconteceu, e você fala, nossa, então deu um transtorno. Mas tem pessoas que passam pela mesma situação e não tem. Então, o que que acontece? Né? São várias, tem que juntar várias pecinhas de um quebra-cabeça para poder fazer um diagnóstico de um transtorno. O estilo de vida, as relações, as condições que essa pessoa tem na vida. E agora a gente vai falar sobre o surto. O que que é o surto? O surto, ele é sempre uma desorganização da realidade, né? Então, eu coloquei aqui uns sintomas comuns, que é essa confusão mental, a ansiedade, a agressividade, a dificuldade de comunicação, às vezes não conseguem nem falar o que está acontecendo necessariamente com ele, o isolamento social, a perda de noção de espaço, de tempo, os comportamentos catatônicos de ficar parado, né, sem ter uma reação, ou medo, pânico, raiva, isso acontece num surto. Mas o surto sempre vai acontecer diante um delírio ou uma alucinação, ou os dois. Isso seria um surto. Então, o delírio é mais ou menos assim, é uma certeza de que algo acontece, é uma certeza ali, um pensamento. Ah, olha, eu sou filha da rainha Elizabeth. Ah, o meu pai é o Tom Hanks, é o Tom Cruise. Eu gostava do Tom Cruise na época, na adolescência, né? Ah, eu sou o rei Napoleão Bonaparte. Sabe, vocês já ouviram falar desse tipo de delírio, né? E na alucinação, a pessoa percebe e vê coisas que não existem. Ela pode pegar os 5 sentidos, que é a visão e a audição, ou o paladar, olfato e tato. Mas a visão e a audição são os mais comuns de estarem vendo coisas ou ouvindo coisas. Então, o que que você faz? Como é que você vai trabalhar? Se você vê que a pessoa está num surto psicótico, você entra, né, no delírio dele para pedir ajuda. Ele vai precisar de um encaminhamento médico. Precisa um delírio num surto, num estado psicótico, vai precisar de medicação e de terapia. Não tem como você, socorrista mental, né, cuidar do surto da pessoa num todo. Então, você vai ter que fazer esse encaminhamento. Geralmente, é com psiquiatra, é com psicólogo, ou em casa, ou internação, né? Como é que funciona uma internação psiquiátrica, vocês sabem? Mais ou menos? Quer que eu fale sobre isso? A internação é que eu não estou vendo, eu não estou me vendo e não estou vendo vocês, eu só estou vendo a minha apresentação, então eu estou meio perdida aqui. Tá, pelo SUS, ou, claro, né, ou você vai ter um encaminhamento particular disso, que o psiquiatra vai encaminhar, ou o psicólogo vai encaminhar, um encaminhamento particular, ou o mais comum pelo SUS, como é que funciona? Aqui, né, eu
estou em Santa Catarina, e se chama CAPS-3. Então, a pessoa vai para o SUS primeiro, vai fazer uma consulta no SUS com o médico clínico geral. Esse médico clínico geral vai encaminhar para o médico psiquiatra do SUS. O médico psiquiatra do SUS encaminha para o CAPS, aqui se chama CAPS-3, ou os hospitais psiquiátricos, ou para algum lugar de internação, ou hospital dia, ou alguma coisa assim. Funciona mais ou menos assim a forma de fazer uma internação psiquiátrica. Agora, eu vou passar para vocês, para a gente começar a aula, para começar, um experimento que se chama Still Face Model. É bem rápido, é bem curto, é só 1 minutinho ou 2. Que eu não sei se eu vou conseguir. Aqui. Não sei compartilhar. Still face experiment what the mother did was she's playing with her baby. Começou já? Vocês estão ouvindo? Então, dá para ver? Sim. Está aparecendo lá. Tá. Pausou, né? O áudio, tem áudio não, né? Só imagem, né? É áudio também. The still face Só imagem. experiment what the mother Agora, did was ok. when she's playing with her baby about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. Que gracinha, né? Saiu, já interrompeu a tela? Sim. Sim, sim. Então, esse vídeo, eu não me canso de ver esse vídeo, porque eu acho que ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, né? Sobre os transtornos mentais. No vídeo, o bebê está conectado com a mãe, né? E aí a mãe para de responder. Esse Still Face Model, vocês podem colocar no YouTube, que tem vários experimentos desses, tá bom? Então, ela para de responder e o bebê tenta criar conexões a todo custo. Vocês percebem ali, ele começa a gritar, a chorar, chamar a atenção da mãe e ela já não olha, né? Então, ele utiliza de recursos de conexão para sobreviver. Por quê? Porque nós precisamos sempre do outro para sobreviver. Isso já está no nosso chip, isso já está em nós, essa necessidade de relacionar. Por quê? Porque o ser humano ele não consegue sobreviver nem viver sozinho se não tiver um cuidador por pelo menos 7 anos. E isso é muito sério, isso é muito grave, né? Claro que depois a mãe logo volta a responder, e isso mostra
que esse neném tem um apego seguro. Mas digamos que essa mãe tem algum problema emocional, ou um transtorno de personalidade, ou uma depressão pós-parto, ou uma depressão não tratada, ou simplesmente porque ela não consegue interagir, né? Por algum motivo, não precisa nem ter um transtorno, mas alguma dificuldade dela, ou o nenenzinho tem um irmãozinho, o que acontece com esse neném? Os seres humanos todos, eles são seres adaptáveis, e isso ele vai também se adaptar. Ele vai aprender que a vida é assim, que ele vai ter que se virar sozinho, que ele não não vai poder fazer muito, não vai poder utilizar muito o recurso do choro, porque ele não vai ser atendido. É assim que a gente vai aprendendo como é o mundo, como que as coisas acontecem a partir dessas primeiras nossas relações primárias. Elas fazem as marcas da nossa aprendizagem, tá? Então, digamos que esse bebê se adaptou com uma mãe que não interagia, né? Ou tinha outros filhos, enfim, que não cuidou. Para evitar qualquer tipo de sofrimento, o que ele faz? Ele vai, talvez, na vida adulta, também encontrar relações que tenham essa tendência de não dar bola para ele, né? Ou de fazer com que ele não seja olhado. Ele vai tentar reproduzir esse padrão. Esse que é a grande questão aí. Então, os cuidadores mais instáveis, os bebês que têm cuidadores mais instáveis, eles acabam também tendo as escolhas mais instáveis na vida, né? Pode acabar num relacionamento abusivo, pode não se sentir digno de ser amado. E isso é importante de como que as nossas primeiras relações funcionam. Até os 7 anos, no mínimo, você tem que ser cuidado por alguém, né? Aquela Isabela Nardoni, eu acho que é o sobrenome dela, não lembro, que foi jogada pela janela, não sei se vocês lembram da história, né? Ela já tinha 7 anos quando ela foi jogada pela janela. Com 7 anos, eu colocava ainda meus filhos no carro e falava, vamos no mercado. Não tinha não, né? Você vai comigo no mercado e estava tudo certo. Então, você fica à mercê de um outro ser humano, no mínimo, muitos anos. E isso vai criar nossas conexões, tá? E por que que esse vídeo, então, é importante para a gente poder olhar para as nossas relações, para o nosso contexto do nosso desenvolvimento? A partir dessas experiências infantis, a gente pode entender como os comportamentos defensivos das pessoas funcionam. Por isso que a gente não pode nunca julgar ninguém. Isso é muito importante, né? A gente se defende de como a gente aprendeu. Eu faço um trabalho agora voluntário de relacionamento abusivo para mulheres que estão dentro de relacionamentos abusivos. Então, a gente não está ali para julgar por que a pessoa está ali. Foi de como ela aprendeu e de como que ela se enroscou ali. E ninguém vai julgar, viu? Sai dali, que é o que acontece, né? Você precisa sair desse relacionamento, as pessoas falam, né? Mas se a pessoa está ali, é porque ela não consegue sair dali, né? Existem vários fatores. Eu vou falar no final um pouquinho sobre isso, mas é importante a gente não julgar de como são os comportamentos defensivos das pessoas, né? Deixa eu voltar lá nos slides. Então, como que é a nossa resposta emocional do que foi aprendido, que eu falei ali, e por que que, então, nós temos a mesma tendência em reproduzir o mesmo padrão de comportamento. E aí, umas técnicas mágicas.
Uma técnica é, diante disso, você saber como funcionam esses teus comportamentos defensivos, ou seja, cada pensamento e emoção vai gerar uma resposta frente a uma possibilidade de perigo, né? Então, como isso gera, e dentro da linha comportamental, que eu acabei entrando para poder dar suporte para as pessoas na época da pandemia, porque eu não sabia como fazer isso na linha da psicanálise, e peguei uma linha comportamental para poder entender um pouquinho sobre isso. E então a gente entende que as nossas emoções geram comportamentos, né? Geram essas respostas, e isso é muito, muito único de cada um. E o número 2 ali que eu coloquei, escolhas pouco atraentes podem ser a solução. Vou explicar um pouquinho sobre isso. Quando a gente tem esse padrão de comportamento, a gente vai pegar pessoas que façam o que a gente precisa desse padrão de comportamento, tá? Então, por exemplo, se o neném não teve muito olhar, vai acabar pegando pessoas que também não vão olhar para ela, enfim, vão reproduzir o mesmo padrão. E a solução pode estar em, quando você vê uma pessoa que você fala, não, essa não me interessa, geralmente é essa que vai quebrar o padrão, né? Eu brinco muito sobre isso, que às vezes a gente tem interesse naquela pessoa que a gente sabe que vai conseguir uma repetição das nossas marcas infantis, e nem sempre isso é a melhor solução. E eu brinco e falo, olha, aquela pessoa que você não dá nada por ela, talvez seja uma boa escolha para não repetir padrões, tá? E o nosso cérebro também, no ponto 3, e nossas decisões, elas estão no 95% no automático. E eu queria explicar um pouquinho sobre isso. Como é que funciona esse automático? Agora a gente já vai começar a falar um pouquinho, vai começar a aula falando um pouquinho sobre o estresse, ansiedade, depois depressão, e na sequência eu poder explicar um pouquinho de algumas partes técnicas para vocês aqui, tá? De como lidar com pessoas. Mas estou à vontade para que vocês possam tirar as dúvidas, pode só levantar a mão que aparece aqui para mim, tá bom? Aproveitem, quem está ao vivo pode fazer isso. O estresse, ela se manifesta de 3 formas. Eu não sei se vocês já ouviram falar no tal de luta e fuga. Luta e fuga é o normal do nosso sistema, do nosso organismo, para lidar com o estresse. Então, eu coloquei um tigre, pode ser um leão, pode ser o chefe, pode ser o que for ali nessa imagem, que você vai olhar para o tigre, para esse desafio, e vai querer lutar. Ou você vai olhar para o tigre e vai fugir. Essas são as 2 formas. E aí existe a terceira forma, que é o que causa estresse e ansiedade, que você pensa no tigre, imagina que ele vai aparecer, não dorme achando que o tigre vai aparecer naquele dia, quer dizer, os teus pensamentos, e não encontra uma solução para isso. Então, nas primeiras 2 vias, você vai resolver o problema e vida que segue. Na terceira via, você vai começar a criar hipóteses sem nenhuma solução. E é isso que causa o sofrimento. Então, vou colocar aqui algumas soluções para lidar com a ansiedade, né? Porque a ansiedade é o nosso sistema de alerta. Deixa eu ver onde é que estão as soluções aqui, ó. Depois eu volto. As técnicas para combater a ansiedade, tá? Nas relações sociais, ou seja, você tentar rever as pessoas que estão com você, porque às vezes nas nossas 70% do que acontece conosco faz parte do ambiente que a gente está. Isso é muito importante, tá? Então, assim, se você está num ambiente disfuncional, 70% não sei se é motivo, não sei se a palavra seria motivo, mas pode fazer
parte do teu sofrimento o ambiente que você está, tá? Então, pensar sobre as relações sociais, porque faz parte do ambiente, sim. Uma dieta, obviamente, às vezes a questão do nosso organismo estar inflamado faz com que o nosso estresse esteja muito maior, os níveis de cortisol muito maiores, né? Então, essa relação com os nutrientes é importante, não tem como negar. A conexão com o corpo, exercício físico, óbvio. O sono de qualidade, óbvio, todo mundo sabe aqui. Tem um filme chamado Awake. Esse filme, ele é uma ficção científica, eu gosto muito de tudo que é filme de ficção científica, e aí é tipo uma pandemia, e que as pessoas não podem mais, não conseguem mais dormir. E aí no filme vai relatando todos os sintomas de alguém que não dorme, até chegar aos delírios, enfim, né? De você... É bem interessante. Eu não sei se eu não estou vendo aqui, mas aqui que eu coloquei um negocinho do Instagram? Não sei. No meu Instagram, ele tem mais de 60 filmes se vocês quiserem entender sobre diagnóstico, psicodiagnóstico clínico, naquela parte filmes do destaque, tem mais de 60 filmes ali, todos já, o nome do filme e o que que tá de transtorno. Então, assim, se você quiser saber sobre borderline, sobre bipolar, sobre depressão, sobre Alzheimer, sobre demência, sobre relacionamento abusivo, enfim, todos os filmes estão lá, vale a pena vocês darem uma olhada. E esse filme Awake está lá também, por isso que eu lembrei de avisá-los. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar para vocês de presente também. São 4 presentes que vão ter aqui hoje, mas vai ter um e-book que eu fiz com alguns filmes, e esses filmes com os transtornos. Então, se não quiser ficar olhando aqueles filmes, aqui lá tem mais, né? No e-book eu acho que tem uns 10, um de cada transtorno, para você poder estudar em cima do filme. Mas eu vou passar esse e-book de presente para vocês, esse e-book dos filmes, tá? Então, o mindfulness também é importante. O mindfulness, ele não é aquela técnica de não pensar em nada, tá? Não é aquela coisa de você ficar olhando e não pensar em nada, tirar a mente. Não é isso. É você estar conectado no presente. É diferente, tá? Eu vou ensinar a técnica de mindfulness também. E memórias e imaginação do negativo para o positivo. Essa última é a mais importante. Eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Deixa eu passar, só para não me perder, vou falar um pouquinho da ansiedade para vocês, que é o nosso sistema de alerta do organismo. Eu sempre brinco que nós temos um sistema de alerta adaptativo no processo evolutivo, e a gente tem que regular isso. Então, como é que, né, essas técnicas aqui que eu passei para vocês, já me perdi, aqui, essas técnicas aqui, elas têm que estar reguladas com o nosso sistema de alerta, com a nossa câmerazinha. Eu brinco com a câmera porque eu tenho uma câmera em casa e ela tem que estar sempre, olhar para vocês agora, tem que estar sempre voltada para não estar muito sensível. Se ela está muito sensível, a minha gatinha passa e aquilo já começa, né? Passa um bichinho e aquilo já começa a despertar ali no meu celular. Ela tem que estar adaptada para o momento de perigo, apenas. Então, seria essa a função da adaptação da câmera de segurança. E veja, o que acontece no nosso cérebro que eu quero explicar para vocês que a ansiedade, ela tem muitos prejuízos. Sim, ela tem. Todo mundo fala, meu Deus, ansiedade, o mal do século, ansiedade. Só que ela tem esse lado positivo, que é só se adaptar às consequências, né? Aos momentos. Ela não parece ter nada positivo, mas ela tem uma questão muito positiva, que é uma questão de
proteção e de sobrevivência. Então, pensem na câmera, ela vai me proteger, né? No tempo das cavernas, lá no antigamente, era uma questão de proteção, você ter essa ansiedade. Se você saísse das cavernas e ficasse lá olhando o passarinho bonitinho, vinha lá um leão e te comia. Você tinha que ter essa ansiedade. E isso está no nosso chip, está na nossa memória celular. Não existe mais um leão entre nós, Lara. Claro que não existe. Por isso que agora a gente tem que adaptar esse sistema. E tem pessoas que não têm esse sistema de sobrevivência adaptado ao meio, né? Não está muito bem eficiente de reconhecer um perigo real e de reconhecer um perigo que não é. Por exemplo, se eu não tivesse uma pequena ansiedade, eu não estaria nem dando aula, eu estaria dormindo, né? Eu tenho que ter vocês têm que ter ansiedade para estarem aqui conectados aqui. Então, a ansiedade, claro que ela está relacionada ao medo, ela está relacionada ao perigo. Para a psicanálise, ela é sinônimo de angústia. Edília sabe, né? A angústia, quando ela é bem usada, ela ajuda muito a pessoa para mover a pessoa para o seu desejo, para mudar de emprego, para mudar de cidade, para mudar de profissão. Ela é ótima. Então, o estresse, ele vai fazer com que você salve a tua vida, né? Mas você não pode ser prejudicado com isso. O que acontece, então? O nosso cérebro responde sempre onde está o perigo, né? Cadê o perigo? Então, por que você, quando as pessoas falam assim, não pense num elefante rosa. Aí todo mundo pensa no tal do elefante rosa. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando você fala assim, você manda uma mensagem de perigo para o cérebro. Aí o cérebro, né, você manda assim, eu acho que tem um perigo aqui, porque não é real, né? É uma sensação que você está correndo perigo, né, na ansiedade. Aí o cérebro vai responder assim, mas cadê o perigo que eu não estou identificando? Cadê o elefante rosa que eu não estou reconhecendo? Então, já que eu não estou reconhecendo, é bom eu ficar alerta, porque esse elefante rosa deve aparecer. E daí causa falta de ar, a tremedeira, começa inquietação no cérebro, né? Porque pensa que vai realmente ter um perigo. Então, não pense nisso. O fato de você falar isso vai fazer com que o cérebro fale, eu tenho que pensar nisso porque deve ter algum perigo, tá? Não tem como a gente eliminar a ansiedade, como zerar a ansiedade. Isso não existe, tá? Mas a gente pode olhar para a ansiedade, entender o tanto que ela é legal, graças a ela que nós estamos aqui, que nós conseguimos assistir uma aula, que nós conseguimos comer, que nós conseguimos levantar, que nós conseguimos tomar um café. Tá? Agora eu vou falar para vocês sobre uma pessoa que está em crise de ansiedade. A diferença do transtorno de pânico, de diferença de transtorno de ansiedade, que é o importante para vocês saberem como combater isso e ajudar as pessoas nisso. Mas antes, para não me perder, vou voltar aos slides. Estou bem comportada hoje, né? Bem, para eu falar para vocês sobre as memórias ou imaginação, que é o pensamento do negativo para o positivo, e é a parte mais importante da gente poder entender sobre a ansiedade, tá? Quando a gente tem ansiedade, geralmente os problemas negativos, eles aparecem com mais frequência. Então, a gente tem que mudar o pensamento. A gente tem que mudar a forma de ver as coisas. E quais são as memórias que invocam um poder para você? Uma paixão, uma alegria, uma coisa boa para você. Isso você tem que ter em mente, você tem que ter no teu bloco de notas, você tem que ter na tua geladeira uma memória que te faça algo positivo.
Então, isso é uma forma de você ajudar o teu cliente, né? É de perceber que no momento de estresse, ansiedade, ele tem que ter essa memória na ponta da língua, ele tem que saber. Tem um livro que se chama da psicologia positiva, esqueci o nome, daqui a pouco eu vejo aqui para vocês, mas ele tem esse exemplo do assalto ao banco. Ou seja, tinham várias pessoas dentro do banco, e aí uma delas teve um assalto, e uma dessas pessoas levou um tiro no braço. Então, a pessoa falou, existem duas maneiras de eu falar, nossa, tinha um monte de gente no banco, eu estava no banco, e só eu acabei levando um tiro, que azar. Ou de pensar, nossa, tinha muita gente no banco, de todas as pessoas no banco, ninguém se feriu, e eu me feri só no braço, eu não morri e não teve nada de ruim. São as maneiras de ver as coisas, né? Então, sempre vejam qual é sua memória positiva. Eu coloquei aqui da viagem para os Estados Unidos, que eu fiz no meio do terremoto, e todo mundo estava reclamando, e eu estava vendo as coisas positivas que estavam acontecendo lá. Eu achei muito bonito, né, do jeito que as pessoas conseguiam se organizar, e com comida de graça, com água de graça, com passagens por $99 para qualquer lugar, levando seus pets junto. Então, enfim, eu vi o lado positivo e eu sempre consigo me agarrar a isso, sabe? É bom que vocês sempre pensem, quando forem fazer os atendimentos, de perguntar para a pessoa qual é a memória positiva que ela vai ter que se agarrar a isso. Existem técnicas que eu coloquei aqui, que são técnicas de sobrevivência e tolerância ao mal-estar. Essas técnicas, deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Essas técnicas estão, eu falei que agora eu estou na linha comportamental, nesse livro de treinamento de habilidades para o paciente, tá? É um livro de paciente que qualquer um pode comprar, mas eu preparei para vocês algumas, são 6 técnicas que eu fiz na verdade, um e-book, e eu vou passar essas técnicas também, que não é só para ansiedade, tá? É para tudo. Eu vou passar essas técnicas, mas isso vai ficar para um outro momento. Eu vou pegar uns 40 minutos, né, pai, de uma aula aí, e vou passar, porque eu não tenho... Esse material, ele é muito denso, eu já fiz um compilado, eu preciso de uns 40 minutos para explicar, porque não adianta também só passar o material, a pessoa não entender e não poder usar na prática. O que a gente quer aqui são coisas práticas para vocês. Então, eu vou passar esse material. A gente vai ver, né, pai? Ou num sábado, ou enfim, estejam atentos, a gente coloca no grupo, não percam essa aula, em hipótese alguma, para poder ter essas técnicas de tolerância ao mal-estar, que é fantástico, tá? Pode ser no sábado que vem? Depois eu vejo na minha agenda, daí a gente vê, tá bom? Mas eu já te digo. Mas fiquem atentos que, ó, presentaço esse para vocês. Bem, o que a gente precisa, voltando aos pensamentos, o que a gente precisa? É saber que uma situação, ela vai causar uma emoção, que vai causar um pensamento e vai causar um comportamento. Isso é extremamente importante. Então, vamos pensar numa ansiedade. Se você está falando com uma pessoa que está num grau de ansiedade muito grande, e, por exemplo, para falar em público, não sei se alguém tem dificuldade de falar em público, ou se, né, se conhece pessoas que têm, e a pessoa fala, meu Deus, Rosana, eu tenho uma apresentação que eu vou fazer, eu estou muito preocupada, e eu estou suando frio, e eu não estou conseguindo, e me ajuda, você é socorrista mental, faça alguma coisa comigo, né? O que você vai fazer? Aí, aqui já entram algumas 3 perguntinhas que você pode utilizar para esse teu cliente, que são, primeiro você saber, olha, essa situação de falar em público
causa uma emoção em você de medo, e essa emoção vai te dar o pensamento de que você não é capaz. E que vai gerar esse teu comportamento, que está gerando esse teu comportamento. Veja, quando a pessoa consegue identificar isso, já é meio caminho andado. Estão pegando eu estou passando muita informação. Eu não sei se vocês estão conseguindo ir. Mas aí, mesmo que ele diga, mas eu não vou conseguir falar em público, você pode perguntar, que evidências que apoiam esses seus pensamentos? Não, porque eu já tentei, porque uma vez eu não consegui, ou ele vai falar, uma vez eu consegui, mas eu fiquei muito nervoso e eu acho que não vai dar, mas ele já sabe que é uma emoção, que é um pensamento, que vai gerar esse comportamento nele, e daí você pode perguntar assim, e o que você diria para um amigo numa situação dessa? Eu falaria para o meu melhor amigo que não precisa ter medo, que você tem conhecimento, que você sabe, né? Então, e o que um amigo sensato diria para você numa situação dessa? Aquele teu melhor amigo, o que ele falaria te vendo nesse comportamento? Tá vendo? Então, são palavras, são perguntas poderosas, chaves, práticas, rápidas, fáceis, para você tirar a pessoa de um estado de ansiedade. Tem alguma dúvida até aqui? Eu Não? acho que está bom, assim, viu, Lara? Está Tá bem indo? claro, Tá. ótimo. Estou tentando ser didática. Tá. Porque psicólogo, quando dá de falar, fala, né? Vai até amanhã falando, eu vou seguir bem direitinho. E aí, vamos falar sobre, já que estamos falando dos transtornos de ansiedade, é assim que você sabe se uma pessoa é boa no que ela faz. Se ela consegue minimizar, né? Se ela consegue fazer um resumo bom do negócio, é porque ela é boa. Porque quem não é bom não consegue resumir, né? Transtornos de... Estou resumindo tudo aqui. Transtornos de ansiedade, vou falar um pouquinho. Olha, só dos transtornos de ansiedade, olha todos eles que tem. Né? Tem transtorno de separação, tem o mutismo, esses dois são infantis, acontece mais na infância, mas também são importantes, né? Porque às vezes para uma criança é importante ter esse olhar do que acontece. Tem fobias específicas, as fobias específicas, barata, bicho, enfim, essas coisas também vêm dos nossos ancestrais, né? Também está no nosso chip, a gente só precisa regular isso. E por que vem esse medo? Vocês sabem que se você estivesse numa selva, há muitos anos atrás, se você fosse picado por um bicho venenoso, você morreria. Então, isso fica na nossa memória celular. E por isso que hoje nós temos todos esses transtornos de ansiedade de ver uma barata, ou de ver um bicho, né? Porque você acha, e veja como isso é importante, isso está na nossa memória celular. Depois a gente tem os transtornos de ansiedade social, os transtornos de pânico, agorafobia. Tem um filme bem bonito sobre isso, que é com uma psicóloga, inclusive, que ela tem agorafobia, ela não consegue sair de casa, né? Ela tem medo de andar na rua, ela tem medo de pessoas. Tem os transtornos de ansiedade generalizada e também os transtornos por alguma medicação, por estar tomando alguma coisa, por alguma condição daquele momento, tá? São alguns transtornos, veja, tem muita coisa até da ansiedade. Então, eu quero explicar para vocês o que a gente vai seguir aqui. Como é que funciona uma crise dos transtornos de ansiedade, um transtorno de pânico, e uma crise do transtorno de ansiedade? Qual seria a diferença dos dois, né? Então, numa crise de pânico... Aparece o meu mouse? Aparece. Que bom! Nossa, agora que eu me liguei que eu podia usar o mouse aqui para poder mostrar melhor. Então... Não,
Cara, eu estou mentindo para você. Ah, Aparece aqui letras em cor verde. tá. Tá, então eu não vou esquecer mal. Na crise de transtorno de pânico, Lara, se você for oi? lá em cima, tem um lugarzinho lá onde aparece um lápis, você clica no lápis, É você que não consegue. tá, é que para mim não está abrindo essa parte de cima. Não sei o que aconteceu. Na última vez tinha, Renato, mas eu não Ah, tá. consigo abrir. Pois é, tá. Entendi. Estou seguindo Ah, assim ok. mesmo. Não, tranquilo. Bem, vamos lá. A crise dos transtornos de pânico, não sei se foi o Renato que falou, desculpa, não sei quem falou. Renato. Foi? Tá, eu tô seguindo pela voz aqui. Os transtornos de pânico, eles têm uma duração média de 10 a 20 minutos. Na última aula, quando o Dr. Yates, ele estava aqui, ele até comentou sobre a experiência dele, que ele tem, né? Então, dor no peito, sensação de perda de controle, sensação de sufocamento e medo de morrer, tá? Essa é a parte principal. Numa crise de pânico, a pessoa vai ter medo de morrer. Num transtorno de ansiedade, a fadiga, irritabilidade, preocupação, estresse, perda de concentração, tensão muscular, mas não tem o medo de morte iminente. E outra diferenciação bem importante é que no transtorno de pânico acontece do nada. Simplesmente você está lá vendo uma novela e pode ter essa crise de pânico. De ansiedade, sempre tem devido a alguma coisa que vai acontecer. Então, eu tenho que falar em público, eu tenho um trabalho, eu tenho uma preocupação que aí desenvolve essa crise. Mas no pânico é sem nada. Qual é o tratamento? Medicação, sempre, e terapia. E quando você tiver com uma pessoa com transtorno de pânico, você vai ficar do lado dela falando, calma que eu estou aqui com você e não vou te... Sabe? Não tem muito o que fazer naquele momento. O que você tem que fazer é dizer, calma que eu estou aqui com você neste momento, né? Porque a sensação é de morte. Então, ambos podem apresentar também náuseas, calafrios, tontura, falta de ar, enfim, mas saber dessa diferenciação e de que num transtorno de pânico vai levar só até no máximo 20 minutos e depois passa. Mas a sensação é de morte. Bem, vamos falar agora sobre os transtornos de humor, os transtornos de personalidade, só alguns poucos transtornos aqui, que o que é para diferenciação do que é transtorno de humor e de personalidade. Eu trabalho com personalidade, né? Eu faço os testes psicológicos de personalidade, eu gosto muito dessa parte, né? Sair da psicanálise e fui para teste, né, Renata? Aquela agora bem objetiva, mas eu estou gostando muito dessa área. Eu confesso que eu estou apaixonada por essa área, porque os transtornos de personalidade, eles não têm tratamento. Eles não têm um medicamento para isso, eles só têm terapia, né? Primeiro a pessoa conseguir identificar isso e fazer terapia. Porque isso quando fazem, né? Porque eles são egocintônicos, eles estão em sintonia com o ego da pessoa. Então a pessoa acha que é normal, que ela sempre foi assim, que é a personalidade dela. Por isso que você fala assim, a minha personalidade é forte, eu tenho personalidade forte. Eu sempre, não, a pessoa tem um transtorno às vezes, né? Mas ela acha que tem personalidade forte porque ela não consegue ver que é algo fora dela. E nos transtornos de humor, que daí é interessante, que vai precisar de medicamento, porque ela não está em sintonia com o ego, ela sabe que tem alguma coisa errada com ela vê como, putz, alguma coisa está errada. Eu tô com depressão, eu tô um bipolar, ou
numa ansiedade, a pessoa sabe que algo está errado com ela, e é muito mais fácil de identificar, tá? Então, oi. O que é Oi. um transtorno de personalidade? Dá um exemplo. Uma pessoa Aí, que sim, os presidente de da personalidade, isso, entraria o narcisista, entraria o antissocial. O antissocial, gente, a palavra antissocial é de transtorno de personalidade antissocial. Às vezes as pessoas confundem isso. Eu sou antissocial, porque eu não gosto de pessoas. Esses dias uma amiga minha falou, meu Deus, eu estou falando para todo mundo, Lara, que eu sou antissocial. Vão me achar que eu sou psicopata? Porque o antissocial a gente está falando agora para quem é psicopata, sociopata, no senso comum, né? É um transtorno também. Então, pode ser o borderline, é um transtorno de personalidade, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, diferente do TOC. São vários, histriônico é um transtorno de personalidade, são vários transtornos. Daí, o que eu vou fazer para ajudar vocês com isso? Tem um questionário, que eu ia falar depois, mas você já, né, perguntou, eu já vou responder. Tem um questionário que é questionário de crenças dos transtornos mentais. É esse aqui, tá? Ele está num livro da terapia cognitivo-comportamental, ele está num livro, qualquer pessoa pode comprar um livro, não é um teste psicológico, não é um teste para psicólogos, que só psicólogos podem avaliar, é um questionário de crenças. Mas eu acho ele uma gracinha, porque vocês, e eu vou dar esse teste para vocês, tá? Eu vou passar também de presente esse teste. Então, é o reduzido, são só 60 questões, que a pessoa coloca, não sei se dá para ver, mas coloca ali de 0 a 4, quando 4 é muito importante para a pessoa, e ele tem várias, assim, por exemplo, o mundo é um lugar perigoso. Aí, se você acha que você coloca o 4, totalmente perigoso, bastante perigoso, moderadamente, um pouco, ou não acredito para 0. E aí você vai circulando essas 60 e poucas perguntas. E o gabarito, já estou explicando sobre esse teste, então, tá? Prestem bastante atenção. O gabarito já está aqui. No gabarito estão todos os transtornos de personalidade, ou seja, a pessoa acha que isso faz parte dela, ela nem acredita que ela tem, né? Tem alguns transtornos que a pessoa vai procurar ajuda. Por exemplo, borderline. Borderline sofre, né? Sofre com abandono, sofre com algumas consequências e procura ajuda. Mas alguns não. Então, quando o gabarito está aqui, esse gabarito, ele mostra, por exemplo, vamos pensar no antissocial aqui. O gabarito do antissocial, está vendo o último aqui, que é antissocial? Vocês conseguem ver? Sim. Tá. Esse antissocial. Aí está falando aqui tá falando uns números: 23, 32, 35, tal. Esses números esses números aqui, eles vão corresponder às questões. Então, quer dizer que na questão 23 está falando sobre antissocial. Na questão 32 está falando sobre antissocial. Se você for aplicar em você ou aplicar alguma pessoa, se ela colocou muitos valores 3 e 4, que são valores altos, e você vê aonde estão esses valores, em quais questões estão esses valores, você consegue analisar se a pessoa tem algum traço, indício. Gente, isso é só um questionário de crenças, ninguém vai... Pelo amor de Deus, ninguém vai sair diagnosticando, não consigo nem falar, diagnosticando pessoas. É só para você ter uma base e de como funciona esses transtornos de personalidade, que foi uma pergunta bem pertinente, que o pai já perguntou, então já estou explicando sobre isso, né? Porque, claro, eu teria que ter um ano para falar sobre alguns transtornos, né? Mas dá para identificar, talvez, algumas coisas. Hã? Esse questionário você vai passar para a gente? Vou passar. Aham. É um dos presentes. Tá ok. É. Vai passar pelo Pois é. WhatsApp?
Então, tá aqui, eu não sei, talvez eu consiga colocar em PDF para vocês e passar em PDF, que é mais fácil para imprimir, né? Ou eu Sim. passo como foto, você coloca como PDF, o Renato, que é mais ligeiro aí nessas questões operacionais. Você tem ele em qual formato aí? Eu tenho no papel. No papel? No computador você não tem, não? Eu tenho o livro no computador. Posso passar o livro para todo mundo? Eu passo o livro Se em você passar PDF aí, e digo a página. A pessoa vai na página e imprime. Tá? pode também. Ou se você passar a imagem, a gente transforma a imagem em PDF. Mas é porque eu Tá. falo que se você tivesse em outro formato, a gente conseguiria converter para o Word, né? E as pessoas fazerem no próprio Ah, computador. então. Pois é. Pois é. Não, mas dá para fazer em PDF. Manda a imagem que dá. Tá. Tá. Eu tenho um livro em PDF também. Eu vou mandar. Eu mando para você. Beleza. Eu não sei se pode mandar o livro inteiro, né? Pode mandar. Tá. Então, o que é importante saber dos transtornos, que eles têm essa diferenciação do que é um transtorno de humor e o que é um transtorno de personalidade. Agora, a gente vai falar de um transtorno de humor, que é a depressão, e que é muito importante nessa aula também. A depressão, como é que a gente diferencia uma tristeza e um desânimo de uma depressão? Ou seja, a depressão, ela nunca é somente tristeza e desânimo, gente, nunca. Sempre vai ter outras alterações, alteração de sono, de apetite, de pensamento, de culpa, de perda de concentração, de pensamentos disfuncionais, né? Pensamentos de ruína, os pensamentos de ruína, assim, falando, oh, nossa, vou quebrar, não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu vou morrer pobre, sabe? Você tem milhões de pessoas que vão morrer pobre, né? Porque são pensamentos de ruína. E isso é bem diferente de um simples desânimo ou tristeza, tá? Só que eu vou colocar para vocês algumas coisas que a gente fala sobre o início de uma depressão, que a gente chama de depressão mascarada. E vocês, como socorristas mentais, talvez tenham que conseguir identificar isso. Talvez seja importante identificar isso. Que é o cansaço constante, né? Mesmo dormindo o suficiente, a pessoa acorda cansado, tem irritabilidade, tem dificuldade em corresponder aos afetos, né? Corresponder às emoções, está em desequilíbrio com isso, ou seja, não fica tão feliz quando acontece uma coisa muito boa, também não fica muito triste, talvez fique um pouco apático, não gosta mais das atividades que antes gostava, veja, isso é bem importante, não faz mais sentido, né? A pessoa gostava de fazer, de sair com os amigos, ou de fazer uma atividade física, ou de uma academia, e já não faz mais tanto sentido. Ou alguns hábitos incomuns de comer pouco, de não comer, né? Muita fome ou pouca fome. E tem dias ruins e tem dias bons. Então, não é sempre que a pessoa está ruim. E aí é muito difícil de identificar. Então, você ter essa visão, esse olhar um pouco mais aguçado frente a isso, eu acho que é muito importante, né? Porque não é uma pessoa, você pensa assim, a pessoa que tem depressão é uma pessoa que está lá na cama, que não tem vida social, que não sai do quarto, que não toma banho, que não come, né? E às vezes a pessoa já está no início de depressão, mas essa depressão ela já ainda está mascarada, porque tem dias que são bons, mas já não é tudo tão bom como antes. E aí, para entender sobre depressão, tem um vídeo que se chama Cachorro Preto, e ele está no YouTube. Eu coloquei o link aqui, porque a gente não vai ver, né? Não vai dar tempo de ficar vendo os vídeos. Eu estou fazendo aula que nem universidade, faculdade, né? A gente coloca, dá as fontes, a pessoa depois pesquisa sobre o assunto, que é o correto a fazer aqui, porque, né, também nosso objetivo não é ficar vendo vídeo, enfim, né?
Mas esse vídeo, ele é espetacular, eu acho que é um dos melhores. Eu tenho alguns médicos que eu conheço que também sempre comentam sobre esse vídeo quando precisam entender sobre depressão, tá? Então, eles estão deixei na apresentação justamente para isso. E agora a gente vai falar algumas características dessa personalidade. Se bem que eu já falei, né, que eu ia falar sobre esse teste. Então, essas são as nossas classificações de transtornos de personalidade, que são os clusters A, B e C, ou seja, o DSM, ele divide em partes, né? Os primeiros são os esquisitos, os egocêntricos, os excêntricos, que a gente fala, que é na paranoide, na esquizoide, na esquizotípica. O cluster B, que aí entra o mais comum, entre aspas, que existe, que é o antissocial, borderline, histriônica e o narcisista. E o cluster C, que vai para a evitativa, para a dependente e a obsessiva-compulsiva. Hoje em dia, a gente fala muito nas redes sociais, pelo menos eu tenho visto muito sobre isso, sobre o cluster B, né? Que é o borderline, a histriônica, o narcisista e o antissocial. E eu quero explicar um pouquinho sobre como é que seria nesse cluster B, tá? Um transtorno de personalidade do lobo mau, por exemplo. Coloquei lobo mau porque eu não quero dar casos reais aqui, mas o lobo mau é um típico com transtorno de personalidade antissocial. Existe, tem vários filmes que eu coloquei ali no meu destaque filmes lá no Instagram, que eu gostaria que vocês vissem mesmo. Um deles, não sei se mais novos, mas tem o Golpista do Tinder. O Golpista do Tinder é um lobo mau da vida, né? Ele é um antissocial clássico. Tem alguns outros também, tem algumas séries muito importantes, muito interessantes, ou seja, você não vai ver a pessoa como sendo uma pessoa ruim, né? E esses dois transtornos, o antissocial e o narcisista, são os transtornos mais perigosos que existem. Por quê? Porque eles não têm empatia. Eles jogam com manipulação, com mentira, eles são enganadores, são sedutores, não sentem remorso nenhum, são insensíveis, né? Por causa dessa ausência de empatia, se mostra amigável a Chapeuzinho, né? Então, ele está ali todo solícito com a Chapeuzinho, ajudando, e esse seria o diagnóstico do lobo mau ou de uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial. Eles são extremamente enganadores, manipuladores com mentira e extremamente sedutores, né? Então, qual seria o diagnóstico do lobo mau? É transtorno de personalidade antissocial. E qual seria o tratamento, então, para o lobo mau? Alguém sabe? O lobo mau não faria tratamento. Esse que é o ponto, né? Como qualquer narcisista ou antissocial, eles não vão fazer porque, como eu falei, é ego sintônico. Estão em sintonia com o seu eu. Eles acham que ser assim está tudo bem. Esse é o problema. E não existe remédio para transtorno de personalidade. Existe terapia. Então, ele iria ter que fazer terapia para falar, olha, eu sou uma pessoa má. E ele não vai chegar a esse ponto, né? E eu estou falando isso porque a gente está falando sobre os transtornos mentais e é importante ter esse olhar justamente por essa falta de empatia, que é muito sério. É muito difícil... Deixa eu tirar um pouquinho daqui, deixa eu ver qual que é o outro. Tá. É muito difícil a gente pensar em alguém que não tem empatia. Eu não sei se vocês conseguem pensar numa pessoa
que não tem empatia, né? Que não consegue se colocar no lugar do outro, que não consegue imaginar o que uma outra pessoa está sentindo. E isso é extremamente importante que vocês consigam identificar, porque assim, eu vejo que nem os psicólogos conseguem entender muito o que é isso, sabe? O tanto de gravidade que é isso. Então, por isso que existem pessoas que passam por relacionamentos abusivos e tal, porque tem o índice maior é em homens, tá? Mas isso não significa que não tenha mulheres. Existem mulheres que têm esse transtorno de personalidade narcisista e antissocial e causam muito prejuízo e muito sofrimento para os familiares, não para eles. Então, eles não veem como nada grave, sabe? A personalidade, explicando um pouquinho sobre personalidade, eu também vou mais o presente. É o meu e-book sobre personalidade, ele explica um pouquinho sobre personalidade, para não ficar falando aqui, eu quero passar mais coisas práticas, né? Mas eu vou explicar aqui que a personalidade, ela faz parte das características de uma pessoa que elas não mudam muito ao longo da vida, né? São fatores ali temperamentais, biológicos, que vão sendo construídos até os 18 anos e eles não mudam muito. Mas tende a ficar instável, né? Mas claro que pode haver mudanças, mas é muito difícil uma pessoa, por exemplo, que é tímida, passar a ser totalmente extrovertido. Por quê? Porque faz parte da característica dela, tá? Hoje, o modelo mais aceito pela ciência para conseguir identificar a personalidade é o Big Five, né? Se vocês pesquisarem no Google, Big Five, que é o teste dos 5 fatores da personalidade, e esses 5 fatores, eles incluem a extroversão, a abertura, consciência, agradabilidade e neurotização. Então, esse é um deles, que é fácil de achar no Google. Assim, claro que não é um teste psicológico, tá? Tá lá no Google. Um teste psicológico, ele é o BFP, que é a bateria fatorial de personalidade, que a gente chama. É um teste que eu utilizo, daí, claro, que é fidedigno, né? Inclusive, se a pessoa responde errado, vai aparecer, esse teste não é válido, sabe? Se a resposta da pessoa não condiz com algumas situações que tem de perguntas-chave. Eu utilizo também o Human Guide e eu trabalho com isso justamente para o autoconhecimento. Eu achei bem importante começar a trabalhar com esses testes para começar a entender sobre como a gente funciona, né? Acho muito importante. Então, para transtornos de personalidade, principalmente por não ter medicação. Elas não existem, né? Claro, por exemplo, um borderline, isso é importante, assim, borderline que mais sofre, ele vai procurar, né, terapia, vai procurar ajuda, enfim, e ele tem muita impulsividade, né? Às vezes o suicídio também é muito comum no transtorno de na personalidade borderline. Então, ele vai precisar de psiquiatra, sim, e o remédio vai ajudar nos sintomas, ele vai agir nos sintomas. Um sintoma de crise de ansiedade, num sintoma de impulso, ele vai, né? A gente não utiliza remédio para personalidade, mas os remédios podem ajudar nos sintomas de depressão, de ansiedade, de impulsividade. Renato, você quer falar? É só te perguntar, Lara, até para poder, né, esclarecer para os alunos, Uhum. existem alguns
testes que eles são específicos para psicólogos, né? Sim, sim, E alguns que são abertos ao público, né? Para que outros isso. profissionais possam usar. Esses que Uhum. você está usando aí são todos abertos ou algum é restrito aos psicólogos? O que eu vou passar, esse que eu vou passar de presente, ele é aberto, ele está num livro, qualquer pessoa pode comprar o livro. Eu não posso, em hipótese alguma, passar um teste psicológico para vocês, né? Isso não, eu não posso fazer. O que eu utilizo, porque eu criei um programa ali de Conheça a Sua Personalidade, e que eu atendo com testes de personalidade. E aí são todos psicológicos. Daí eu não utilizo nenhum teste que não seja psicológico. Mas daí é só psicólogo, né, que pode aplicar, comprar, tem que ter a carteira do CRP, enfim, tem uma série de coisas para a gente conseguir esses testes. Não é fácil e só a gente pode aplicar e não pode repassar em hipótese alguma, né, para ninguém. Então, os que eu estou passando, ou o que eu estou falando aqui, pesquisa Big Five no Google, pode pesquisar, porque vai estar, o que estiver aberto ali, vocês podem fazer, que não vai ser. Só que vocês têm que entender que daí não é um teste psicológico, que às vezes não é fidedigno. Eu abro a caixinha de pergunta todos os dias, Renata, ali no meu Instagram, né? E daí um falou assim, mas eu já fiz esse teste Big Five 3 vezes, 3 vezes deu o resultado errado. Eu falei, claro, né? É um teste do Google. Então, assim, você tem um padrão, você tem um parâmetro, mas não é, claro, uma coisa bem fidedigna. É como esse teste, né? Como esse teste de crenças aqui, esse questionário de crenças, reduzido ainda, o maior, eu acho que tem mais de 200 perguntas. Quer dizer, é só um parâmetro para você poder identificar, ou até estudar, ou até ver, porque todo mundo gosta de teste, é mais fácil de você estudar em cima de um teste, né? Fazendo um testezinho, até para você um autoconhecimento, enfim, fica mais leve, mais tranquilo. Que é o que eu quero passar aqui para vocês, né? Sempre essa leveza em cima de um tema que é tão denso, né, Renato? Que não é fácil, assim, todas as aulas elas estão sendo muito bem administradas de uma maneira leve, fácil, e um assunto que é muito delicado, né? Suicídio, assim, são todos os assuntos bem pertinentes para que vocês saiam formados mesmo como socorristas mentais. Então, os assuntos são densos, mas a gente tenta usar de uma leveza, e é isso que faz esse curso tão rico, né? Vou voltar aos slides. Falamos do lobo mau. Vejam os filmes depois, com o olhar de estar diagnosticando algum transtorno antissocial, para vocês conseguirem entender como é importante. Tá. Daí aqui tem esse site, que é o site que eu mais gosto sobre saúde mental, que é o mapa da saúde mental, e ele explica serviços de emergência, atendimentos gratuitos, tem bastante atendimentos gratuitos pelo Brasil. Então, quando alguém me pede alguma ajuda, né, que mora, né, longe e precisa encaminhar alguém que está passando por alguma situação difícil ou de abuso até, de risco, eu sempre coloco esse site que eu acho melhor hoje, né? Mas existem outros também. Sobre as internações, até coloquei aqui, então, as internações para transtornos mentais psiquiátricos seriam dentro dos hospitais psiquiátricos, das clínicas particulares psiquiátricas ou o centro de atenção psicossocial, como eu já mencionei no início. Você vai, pelo SUS, você vai no médico, no clínico geral, vai encaminhar para o psiquiatra e o psiquiatra que vai fazer o encaminhamento para o local. Ou vai ser o hospital dia, ou internação mesmo no hospital psiquiátrico da cidade, né, da região. Bem,
Aqui, eu acho importante também a gente mencionar o que falar e o que não falar. Eu sempre digo isso, né? Porque o que que as pessoas sempre falam? Ai, calma, ai, já sei, eu sei que você está passando. Já daqui a pouco passa, vai passar, vai ficar tudo bem. Então, falar para a pessoa que vai passar é uma forma de ajuda? Pode ser, mas a pessoa que está passando por aquilo vai falar, você não tem ideia do que eu estou passando. Você vai passar, tudo bem, mas agora, nesse momento, eu estou com dor, sabe? Então, para você dar um suporte de verdade, e a gente sempre brinca, vai passar, claro que vai passar, mas enquanto a pessoa está ali, ela não quer ouvir que vai passar, ela quer uma ajuda de verdade, né? Então, como que você pode dar suporte de verdade para alguém? É perguntando, como é que eu posso te ajudar? Ou obrigada por confiar em mim, ou estou aqui para você, ou deve ser muito difícil você lidar com isso, ou já pensou em procurar ajuda, ou compreendo o que você está passando, ou simplesmente não dizer nada, só ouvir. São técnicas, claro, né? São frases que podem facilitar o teu contato com a pessoa, sabe? Porque você falar que vai passar, daqui a pouco você já não lembra mais. Ah, fica tranquilo, eu já passei por isso também, mais pessoas passam. Não é a melhor opção dentro da psicologia, estou falando, tá? E aí, eu queria falar uma coisa também muito séria, muito importante sobre a violência psicológica. E só eu quero passar antes esse site aqui. Voltando ao assunto sobre ansiedade, depressão e tal, tem um outro site, ele ficou no final, que ia passar no final, mas eu quero passar agora para pegar o gancho de todos os transtornos. Esse site, claro que como eu vejo muito filme, né, mas eu pesquiso vários sites, tá? Esse site é da Netflix e ele tem o objetivo de falar sobre saúde mental e bem-estar emocional, tá? E eu achei esse site fantástico. Eu quero mostrar aqui, esse eu vou fazer questão de mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu já deixei ele aberto. Acho que o que é bom tem que ser compartilhado com todo mundo, né? A gente tem que... Ele está em tela cheia, aqui o site? Dá para ver? Aparentemente, dá para Tá. ver. Tá Então em tela tá. cheia. Quando você entra, o site já é essa daqui, a parte da central, e aí você vai para baixo e vai... Não, eu acho que... Deixa eu tentar colocar na home, só para fazer o caminho certo. Já está aqui, ó. Então, aqui, ó. Na primeira página central, olha aqui, ó. Tem violência sexual e abuso no relacionamento, saúde e bem-estar e automutilação e suicídio, tá? Que são os temas muito pertinentes para nós. Então, vou pegar aqui em saúde e bem-estar, e daí você vai aqui para baixo, e aqui tem sobre ansiedade, sobre depressão, solidão, a atenção plena, o mindfulness, que eu vou falar para vocês quando eu fizer aquela outra aula. E aí, quando você clica em Saiba Mais, já vai abrir um PDF com todo esse material, tá? Ele é fantástico, eu acho que todo mundo deveria estudar um pouquinho sobre ele, né? A gente tem que... Tá abrindo aqui, já vou... Posso interromper, né? Pode. Já deu para entender. Já deu para entender o caminho da rota, né? Mas esse teste, esse site, eu acho que ele é um dos mais completos e ele faz muito sentido para vocês nesse momento, tá? De uma coisa mais prática. Eu estou tentando ser prática aqui
e objetiva, né, no curso. Então, eu vou explicar para vocês sobre a violência psicológica, mas antes eu queria colocar uns pontos aqui. Eu estou fazendo, eu acho que o pai nem sabe, né, pai? Mas eu estou fazendo agora um trabalho voluntário, estou começando um trabalho voluntário para mulheres que estão em relacionamentos abusivos. E eu... Hã? Parabéns. Ai, obrigada. Só em Então, Joinville? não, Joinville. online. Vai ser, eu já comecei é porque eu estava procurando alguma forma que fosse sigilosa, né? E daí eu comecei a ver que existe aqui no Zoom, que eu posso fazer, que eu mesma entro no Zoom e todo mundo que entra não aparece. E a pessoa só não aparece quem entrou. Não sei se vocês sabem, mas tem essa opção agora. E aí a pessoa pode tirar dúvidas comigo, pode mandar o chat só para mim, né? Ninguém vê que a pessoa escreveu ali. E isso é bem importante para manter o sigilo dessas pessoas que estão passando pela situação de abuso. E elas são avisadas por e-mail e eu faço uma reunião por mês, uma tarde e uma noite. Então, Parabéns. explicando principalmente como é que funciona, como é que funciona essa relação de abuso, porque é engraçado, por que que uma pessoa se deixa abusar, né? Por quê? E todo mundo, essa é mais uma maneira do que não falar. O que acontece é que, às vezes, ela fala para algum amigo, amiga, alguma situação que ela está passando, e essa amiga responde o quê? Sai desse relacionamento, né? Vocês, como socorristas mentais, pelo amor de Deus, nunca respondam uma coisa dessa. Sai desse relacionamento. Se a pessoa pudesse sair, ela não estava ali, né? Então, o que a gente tem que fazer? Sempre dar esse suporte, porque daí ela vai para a amiga, ela fala, não, olha só, eu estou vendo que esse relacionamento é abusivo, você tem que sair desse relacionamento. Aí ela fala com a amiga de novo, viu? Eu já disse que você tem que sair desse relacionamento. Daqui a pouco ela não consegue falar com essa amiga, porque a amiga está julgando o tempo todo e ela fica totalmente perdida e desamparada. Vocês, como socorristas, eu já falei que você tem que sair desse relacionamento. Quer dizer, daqui a pouco ela não vai nem poder contar com o socorrista, nem pedir socorro para o socorrista, porque está falando para ela sair, né? Eu elenquei, olha só, eu elenquei mais de 30 coisas que as pessoas podem ficar no relacionamento. Mais de 30, mais. Sabe? Eu perdi a conta. Mas, assim, existem, quais que seriam os principais, assim, sabe? Às vezes a pessoa está há muitos anos, não quer perder aquele tempo de investimento, tem empatia, tem responsabilidade com o outro e acha que vai mudar, tem nessa esperança de mudança, acredita no amor, tem gente que acredita nisso, tem insegurança, tem medo de ficar sozinho, até pela própria questão do abuso em si, da manipulação em si, né? O manipulador ou a manipuladora, estou falando no geral, é mais comum no homem, mas não significa que seja só com os homens manipuladores, né? Mas a parte da manipulação que fala, você vai ficar sozinha para sempre, ou diz que ninguém vai te aguentar, enfim, a pessoa acaba mesmo com essa insegurança. Tem a pressão social também, né? A pressão dos amigos, dos familiares, de uma igreja, sei lá, a baixa autoestima, a dependência emocional, a dependência financeira, o medo das consequências, o medo de uma retaliação, a manipulação por conta das promessas. Veja, é tão interessante isso, porque nenhum relacionamento abusivo ele começa abusivo, né? E não fica abusivo o tempo todo, por isso a pessoa fica. Se fosse abusivo o tempo todo, a pessoa não ia aguentar ficar no relacionamento.
mas sempre tem as promessas de mudança, tem toda a tática de manipulação emocional ali, né? A pessoa se sente culpada, até porque o próprio abusador coloca a culpa nela. Tem o isolamento social que o próprio comportamento abusivo faz com ela, então ela não tem mais amigos, não tem mesmo com quem contar, às vezes tem filhos, às vezes por negação, enfim, né? Existem a síndrome de Estocolmo. Vocês conhecem essa síndrome de Estocolmo? A síndrome de Estocolmo? Não sei se alguém conhece. Mas ela foi, veja só, essa síndrome, ela foi falada por um psiquiatra na época de 1973, quando houve... Paixão pelo sequestrador, né? Isso, exatamente. Quando houve um assalto num banco na Suécia, e os assaltantes ficaram com os reféns durante mais de 6 dias, e quando soltaram esses reféns, eles ficaram a favor dos assaltantes. Olha que coisa louca. Mas por quê? Porque durante esses 6 dias, esses reféns ficaram dependendo desses assaltantes. Então, dependia deles de darem comida, de darem água, de darem o básico para eles. E como tinha essa dependência, eles sentiam amor, né? Porque tinham deixado eles vivos, sabe? É uma coisa doida, mas acontece. E essa mesma dependência acontece no relacionamento abusivo. Enfim, poderia elencar mais de 50 aqui. Toda vez que eu falo, eu lembro de mais um. De alguma situação que a pessoa fique num relacionamento abusivo. Mas isso, vocês como socorristas mentais, já que eu estou, né, engajada nisso, também é importante falar. Para vocês nunca falarem para a pessoa saia desse relacionamento. Vocês viram quantos inúmeros motivos a pessoa vai ter que elaborar para conseguir sair? Cada um com o seu, né? Lógico. Mas eu acho que é de extrema importância falar sobre isso também. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Oi? Lara, eu Sim. gostaria de só negociar o tempo contigo, tá? Já estou 20. terminando. Então tá. Não é até 9h30? No máximo mais 15 minutos. Eu pensei que era até 9h30 a aula. Eu já estou terminando. Até 9h30. São 21h16 agora. Isso. Não, está controladíssimo. Tá ok. Tá bem. Tá top. Então, eu vou falar aqui sobre essa violência, o que é característica, porque a violência psicológica, às vezes as pessoas acham que a violência, ela só é violência física, né? E num relacionamento abusivo existe a violência psicológica, existe a violência sexual, existe a violência matrimonial, existem outros tipos de violência também, né? Então, o que característica? Vamos pensar na psicológica, vamos focar aqui na psicológica, ou seja, é um conjunto de ameaças, de constrangimento, de humilhações, de manipulação, de isolamento, chantagem, perseguição, exploração, determinar o tipo de roupa que a pessoa vai usar, enfim, com quem vai falar, né? E o dano emocional que causa é a diminuição da autoestima, atrapalha no desenvolvimento físico e mental da pessoa, na degradação e no controle, tá? E aí, o que a gente faz por isso, né? Porque se deixar abusar, já falei, né? Tem N motivos, então não utilizem a frase deixa desse relacionamento, não é isso. É vocês saberem o que acontece e darem um suporte para a pessoa, que pode ser, o que é importante nesse suporte, né? Quando ela tiver que fazer uma denúncia, eu acho que eu falo, né, que eu estou falando agora nesse meu trabalho voluntário, sobre construir um suporte para ela. Então, de deixar provas, né,
se ela precisar de ajuda, enfim. Como é que são feitas essas provas? Como denunciar? O que ela precisa saber? Então, uma das coisas que eu sempre falo de procurar um suporte especializado, de procurar um advogado que possa orientar. Ah, ela pode sair de casa ou não? Ela pode trocar a fechadura da porta ou não? Ela, sabe, ela pode ter um plano de fuga de onde deixar os filhos no momento que ela precise, sabe? Algumas coisas técnicas e básicas que ela vai, talvez, precisar de suporte. Então, vocês têm que ter esse básico conhecimento sobre isso e de poder encaminhar, né? Eu acho que o socorrista mental é um socorrista que tem esse olhar e também de fazer o encaminhamento. A gente não pode cuidar de tudo e fazer tudo, mas a gente pode acolher e pode, talvez, encaminhar, né? É melhor do que não fazer nada. Então, como é que se denuncia? É abrir um boletim de ocorrência, tendo provas, tá? Mas eu sugeriria, antes de falar para a pessoa, olha, procura um advogado da área de família, veja dentro das tuas particularidades. A gente sabe hoje que cada um tem a sua particularidade, né? Dentro de um casamento. É um casamento? Ou só está junto? Ou tem filho? Ou tem pet? Ou tem para onde ir? Ou não tem? Enfim, cada pessoa vai ter a sua particularidade. O básico do básico é isso, é fazer um boletim de ocorrência, né? Mas pode ter uma retaliação, pode ter algo. Então, eu sempre sugiro que junto busque alguém da área da família mesmo, né? Orientação de um advogado que possa fazer uma coisa um pouquinho mais personalizada, tá? Mas as provas, sobre as provas, eu acho interessante, até coloquei um post sobre essas provas, eu acho que, meu Deus, teve mais de 100 compartilhamentos, assim, sabe? Eu só escrevi ali, não imaginava que ia ter, porque que eu coloquei justamente nesse post as provas, que são gravações que podem ser feitas, print de mensagem, testemunhas, laudos técnicos, relatórios psicológicos, tudo isso são provas, né? E daí eu explico ali nesse post, por exemplo, os prints de mensagens, aí tem essas técnicas de advogado, né? Essas coisas. Por exemplo, você não deixa o nome da pessoa, você tira o nome do celular, né? Você deixa o número lá só. Você não deixa assim, né? O Renato está mandando mensagem para mim, vai aparecer o número do Renato. Porque daí, com o número, fica mais fácil de eu tirar print e provar que era do número do Renato, sabe? Fica mais fácil, porque senão eu tenho que ir até num cartório, fazer uma ata notarial, né? Levando meu celular para comprovar que aquele era o número do Renato. Então, sempre tirar o nome. Tem algumas técnicas, sabe? E a pessoa precisa saber dessas técnicas. Então, sempre a orientação de que procure alguém especializado para fazer um levantamento especializado do caso e poder orientar. Mas essas provas são importantes, tá bom? Eu coloquei aqui, eu vou deixar aqui com vocês, como ajudar em quem está no relacionamento abusivo. Eu deixei, né, esse slide, ele não está bonito, ele tem muita informação, mas eu deixei no slide para não se perder e para que vocês tenham acesso a essa leitura, né, que é oferecer apoio, escutar sem julgamento, tudo isso que eu já falei, né? Conhecer sobre o abuso também é importante. Então, vão ali naquele site da Netflix, dá uma olhada sobre, né, as cartilhas, alguma coisa, até talvez não precisa conhecer tudo, ou passa para a pessoa, sabe? Mas tenha recursos, tenham materiais que vocês possam também poder ajudar essas pessoas, né? Fale, por exemplo, fale sobre um plano de segurança, ajuda a criar um plano de segurança, de logística com a pessoa, sabe? Então, isso é importante, talvez você ser paciente,
manter o contato com essa pessoa, porque justamente, né, ela fica tão vulnerável e achando... Quem ela encontra no caminho e fala, você precisa separar, que ela fica perdida, que ela fica sozinha e que ela acaba desamparada mesmo, tá? Então, essas são algumas dicas, deixei nesse slide para que vocês tenham também. O site eu já falei, coloquei uma foto minha, viu? Com a mesma roupa, tô com a mesma roupa, para vocês não esquecerem de mim. Foi por acaso. E essa foto foi agora, né, pai? No lançamento do livro do Olos, que eu também sou coautora, são da Mulheres da Psicologia, e esse do Olos, que eu sou coautora, tá? Dos meus presentes, eu vou passar para vocês o e-book sobre personalidade, que eu dei uma breve explanação aqui para vocês. O e-book do filme de psicodiagnósticos, esse já tem em mãos, mas se vocês não quiserem, vão ali no Instagram, tá aqui embaixo no Instagram, que tem a seção filmes, que também é bem interessante. O e-book de habilidades de sobrevivência e tolerância ao mal-estar, que a gente vai ver a data e vai colocar para vocês ali no nosso grupo. Não percam. E o questionário de crença dos transtornos mentais, que eu vou mandar o livro em PDF também, tá? Renata, eu vou mandar para você, fora o livro, eu vou mandar para você também em foto. Vai que você consegue fazer uma mágica aí de colocar no Excel, sei lá. Tá bom? Aí pode utilizar para as próximas turmas, quem sabe, né? Deixa eu interromper aqui. Então, faltam 4 minutos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a atenção recebida, e estou aberta a perguntas se alguém quiser perguntar ou falar alguma coisa. Um de cada vez. Eu queria agradecer a sua simpatia. Fala, Rosana. Pode falar. Eu estava agradecendo a simpatia da Lara, a aula muito boa, ela é muito simpática, uma aula bem agradável. Muito obrigada. Que bom, fico feliz. Ó, essa aqui é a neta do Marcos. Eu tenho que dizer oi, pessoal, gente. Ai, que amor! Que lindo. Ela já é uma gata psicológica. Ela sabe tudo de psicologia. Está em todos os meus atendimentos. Ela é minha estagiária já. Mais alguém? Não? Lara, eu acho que foi excelente, viu? Foi excelente. Assim, Lara, quando não tem pergunta é porque foi esclarecedora, foi direto. Ou não, né? Ou ficou todo mundo tão doido que não conseguiu nem atinar. Ai. Não, mas eu acho que... Foi na pleura, direitinho. Assim. Direitinho. Contem sempre comigo o que vocês precisarem. Olha, eu abro a caixinha de pergunta todos os dias, sábado, domingo, tudo. Hoje eu não respondi ainda, que não deu tempo. Mas eu respondo todos os dias. Hoje eu ainda vou responder, ou amanhã. Sempre dúvidas sobre personalidade, comportamento, relacionamento. Então, nossa, tem um monte, assim, sabe? Terminei com o fulano, o que eu faço, né? E eu respondo todas. Então, quando vocês precisarem de alguma dúvida de psicologia, pode fazer pergunta ali na caixinha, falem comigo pelo direct, e eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada, pai, mais uma vez agradeço o convite. Valeu. E assim, a admiração, né, no trabalho de vocês que eu tenho.
E então, eu também dei aula de formação de mentores por alguns anos, né, pai? Com turmas Foi. menores, eu nem falei sobre isso. Se eu falar o currículo, eu fico só falando o currículo. Então, e estou muito alinhada ao que o Olos prega e fala, e isso é muito bom, né? Ter essa sinergia. Então é isso, gente. Um beijo para Valeu. todos. Uma boa noite a todos, então. Muito obrigado. Tchau. Valeu. Valeu mesmo. Boa noite. Tchau. Obrigada, boa noite, Pilar. Tchau, beijo. Pronto, dona Lara. Muito bem. Tá Agora tá- gravando, né? Tá gravando?